Agora, Yuripita, a gente tem uma entrevista importante sobre a eleição do novo Papa. A gente vai conversar ao vivo com o Paulo Rafael, que é professor de Filosofia e Teologia. Muito boa tarde, professor. Obrigada por estar conosco. Eu vou começar te perguntando sobre a primeira oração, o primeiro pronunciamento do novo Papa, do Papa Leão XIV, para entender, na sua avaliação, quais os sinais na sua avaliação que ele dá e que apontam caminhos do que será esse pontificado. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. A primeira impressão que a gente tem, né, que eu tive ali, é logo a questão da paz. Eu acho que todo mundo teve essa impressão. Apesar dessa saudação, a gente está em tempo de Páscoa. Então, desculpa até minha voz, estou meio rouco aqui, né? Gritando na hora da eleição do Papa, perdi um pouco a voz. Estavam meus filhos aqui, todo mundo, o Papa! E gritei e perdi um pouquinho a voz. Mas voltando na história, né? Ele faz essa saudação da paz. Só que assim, parece uma coisa que a gente sempre sauda, né? Toda a missa começa assim, né? O Papa tem sempre esse costume, a gente faz a saudação da paz em todas as missas, mas a gente está num contexto. E esse contexto que a gente está é um contexto que a gente sabe de muitas guerras, né? A guerra da Rússia e da Ucrânia há tantos anos, o Oriente Médio e tudo mais. E esse tema da paz, da liberdade religiosa, essa questão, apareceu bastante nas congregações. Foi um dos temas que a gente sabe, pela conversa dos cardeais, aquelas congregações foram aqueles encontros que acontecem logo após a morte do Papa Francisco, né? Foram cerca de 13 congregações, 13 encontros até a véspera do conclave, né? Então, o tema da paz saiu. O que saiu bastante é a ideia de uma continuidade no sentido pastoral. Saiu também que era necessário que um papa também tivesse um pouquinho, porque assim, o Papa Francisco tinha um modo espontâneo de falar, e às vezes a gente sabe, né? Na espontaneidade as pessoas recortam o que querem hoje na internet, né? E os cardeais estavam preocupados que alguém tivesse, se fosse uma comunicação mais clara, mas fosse um pouquinho mais, digamos assim, não tanto expansivo que nem o Papa Francisco. Então, a gente começou, quando saiu ele, a gente começa a analisar. Eu já tinha lido alguma coisa dele um pouco antes, mas aqui são 133, né? A gente fica lendo todos e fica imaginando qual que será, né? É difícil. Mas naquele primeiro momento a gente já percebe que ele tem essa característica, porque ele é agostiniano, ele falou isso no discurso, né? O fato de ele ser agostiniano, eu sou filho de Santo Agostinho. Santo Agostinho, a gente pode dizer, ele é o maior teólogo da igreja, né? Ele é o maior, se a gente falar assim, claro, tem ele e Santo Tomás de Aquino, né? Mas a gente diz o seguinte, a gente fala que tem poucos teólogos, né? São Paulo, apóstolo, São João, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino os maiores, né? E ele, como agostiniano, a gente percebe essa característica da pessoa que tem o estudo, mas é muito pastoral, porque ele foi muito tempo missionário no Peru. Então, pelo discurso dele, como vocês perguntaram, primeiro esse ponto aí da paz já demonstra essa ideia no mundo onde a gente está tendo essas guerras, né? Esse é o primeiro elemento muito importante, né? O fato dele ter citado o Papa Francisco no discurso dele duas vezes, então já dá uma ideia de que ele tem uma continuidade. Mas ele não escolheu o Francisco II. Isso também. Aliás, né, é até engraçado, né? Porque os cardeais eles ficam conversando nas congregações e o Dom Odilo falou numa entrevista, o próximo Papa não será um xerox do Papa Francisco. E aí a gente percebeu outros cardeais falando algo parecido. Eu já percebi, falei assim, não vai ser o Francisco II que vai ter. Vai ter alguma coisa de Francisco, mas vai ser original. Então ele escolheu o Leão XIV, tem muita relação claro, com Leão XIII, que era um papa que fez a abertura, as primeiras encíclicas sobre doutrina social da igreja, que é um tema muito caro ao Francisco. Então aí já está dando ele dá um sinal, olha, nessa dimensão social dos mais pobres, tem que lembrar que ele como missionário no Peru, ele foi para o Peru em 85, ficou ali quase 20 anos, né? Depois ele voltou para ser superior, enfim, depois o Papa nomeou ele de novo para ser, né, o arcebispo na diocese lá em Peru. Então, ele é missionário, ele está há muitos anos no Peru, ele nasceu nos Estados Unidos, teve uma formação sólida ali também, mas ele é missionário num lugar muito pobre, então já demonstra essa sensibilidade social. Mas, ao mesmo tempo, ele também, como o Leão XIII também, ele foi um papa que
pediu para a igreja novamente começar a estudar São Tomás de Aquino. Então, ele é um papa que tem uma abertura clara à dimensão social e à dimensão teórica. Assim, ele tem os dois braços. Você percebe que ele tem uma cara, por ser agostiniano, naturalmente é uma pessoa que tem a inteligência da fé, uma pessoa que tem esse caráter teórico, é um intelectual, mas é uma pessoa que tem muitos anos como missionário. Então a gente percebe que ele tem esses dois braços muito fortes, ou seja, aquilo que a gente estava muitas vezes pensando, olha, eu também pensava, tem que ter o coração do Francisco, uma cabeça de Ratzinger. Acho que seria um papa ideal. E assim, eu não sabia que existia, mas agora olhando ali, realmente os cardeais, eles meio que fotocopiaram isso. Então já a gente já percebe nesse processo aí do discurso dele essa característica. E também nas palavras, ele falou que Deus, né, que Deus ama vocês. Ele foi muito afetuoso nisso, né, nesse sentido que, ó, Deus nos ama, Deus ama todos vocês, que o mal não prevaleça. Então são palavras muito fortes, palavras muito querigmáticas, de um anúncio do amor de Deus para as pessoas. Então já mostra também isso, né?